Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. As fiscalizações de trânsito foram intensificadas nas ruas e nas estradas do país durante o mês de maio. Em São Paulo, o Detran e a Polícia Militar vão ampliar as operações de combate à embriaguez ao volante. Olha, só nos primeiros 3 meses desse ano, as multas por dirigir embriagado, aumentaram 150% em comparação ao mesmo período do ano passado. Se o aparelho detecta qualquer indício de consumo de bebida alcoólica, o motorista é parado. Eu estava em casa. Nesta blitz, que aconteceu na madrugada deste sábado, na Vila Madalena, bairro Boêmio, da Zona Oeste de São Paulo, 834 veículos foram fiscalizados. Primeiro, o motorista passa por um pré-teste, que já é capaz de detectar a presença de álcool no organismo. Se o resultado for positivo, a pessoa é convidada a realizar o teste do bafômetro. 46 motoristas foram flagrados com suspeita de embriaguez. Todos se recusaram a fazer o exame. Você estava a caminho do bar, né? Isso, e antes você estava onde? Estava no bar também. Estava indo de um bar para outro. Isso. Nesse primeiro bar, o que você bebeu lá? Eu bebi metade de um copo com um amigo meu. Dirigir embriagado é crime, que inclui multa de R$ 2.934,70, suspensão da carteira de habilitação e detenção que pode variar de 6 meses a 3 anos. Até o fim do mês, cerca de 100 operações como esta para combater a embriaguez ao volante serão feitas em todo o estado. Isso significa que 70 mil motoristas devem ser fiscalizados. É um aumento de 42% em relação à campanha do ano passado. Os bafômetros foram todos comprados novos, e isso tem gerado aí uma otimização da atividade de fiscalização. De janeiro a abril deste ano, o Detran de São Paulo registrou aumento de 150% nas multas por embriaguez ao volante, em comparação com o mesmo período do ano passado. Para este especialista de trânsito, os números indicam que muitos motoristas insistem em misturar álcool e direção, mas também refletem o aumento das fiscalizações. Às vezes é melhor você deixar o carro em casa, saiu, não estava planejando, o ambiente foi propício para você beber. Largue o carro onde estiver, pegue um táxi, pegue um coletivo. Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe quer reduzir internações e mortes por doenças respiratórias. Presidente Lula desembarca em Pequim com o objetivo de fortalecer parcerias comerciais com o gigante asiático. Índia acusa Paquistão de romper cessar-fogo após uma série de explosões na região. Em São Paulo, criminosos agem rápido para furtar peças de carros e lucram com a venda no mercado clandestino. Corpo de Bombeiros do Rio ganha centro de treinamento capaz de simular situações de perigo. Na Bahia, autoridades tentam capturar elefante marinho flagrado no litoral do estado. E no futebol, a preparação de Botafogo e Internacional para o duelo de amanhã, com transmissão da Record, R7 e Play Plus. Oferecimento Bradesco, cartões de crédito com benefícios de estrela de cinema. Já estamos juntos para você saber que nessa véspera do Dia das Mães, muitos filhos correram até as lojas para garantir o presente ideal. Roupas, acessórios e cosméticos, estão aparecendo, Camila, no topo dessa lista. E do outro lado do balcão, os comerciantes estão otimistas e esperam alta nas vendas em relação ao ano passado. O passeio da Sofia com o pai foi pensando na mãe e em todos os presentes que ela gostaria de dar. Já olhou vestido, já olhou a pijama, já tem que ficar freando ela, né? Não pode, já comprei e tal, pai, quero dar mais outro presente. Para a Carol, os filhos nem precisariam comprar nada. Não faço questão, não faço. Porque eu acho que a gente já ganha tanta coisa, né? Mas vai ter presente sim, porque ela merece. A melhor mãe do mundo. Olha. Então tem que ganhar presente, Tasso. Tem. Amor de mãe é assim, enche o coração e aquece o comércio. Hoje, muitos filhos foram às lojas em busca do presente ideal. Neste ano,
o setor previu faturar mais de 14 bilhões de reais com as vendas para o Dia das Mães. O número de pessoas que se manifestaram com essa intenção de comprar presentes é maior do que 2024. O Dia das Mães é o segundo Natal do comércio, né? É uma data muito afetiva. E o que os filhos mais gostam de comprar? Os grandes destaques dessa data devem ser os segmentos de vestuário, movimentando 5 bilhões e 600 milhões de reais, e o segmento de farmácias, perfumarias e cosméticos, com aproximadamente 3 bilhões de reais. Nessa loja de joias e acessórios, o clima é de otimismo. As vendas esse ano estão superando as expectativas. Nós havíamos trabalhado com um percentual um pouco abaixo, mas o que nós estamos vendo é que o percentual de aumento em relação ao ano passado, este ano vai ser de 15%. A Ellen conseguiu uma vaga temporária de vendedora e parte do salário, claro, vai para a mãe. A comissão que eu ganhar esse mês, né, por conta do Dia das Mães, eu quero comprar um presentão para ela lembrar como ela, né, me cuidou de mim esse tempo todo e tal. O Pedro quis caprichar no presente, mas sem esquecer que o mais importante é o carinho. Não importa o presente eu dar para ela, o que importa é estar do lado dela de verdade. Porque o que as mães realmente esperam amanhã é simples. Eu quero beijo, eu quero abraço, eu quero carinho, eu quero estar reunida com eles. Eu acho que isso é o mais importante. Parabéns a todas as mamães, elas merecem. Mudando de assunto, somente este ano, mais de 20 mil pessoas desapareceram em todo o país. E a tecnologia de reconhecimento facial, usada para identificar foragidos da justiça, também tem ajudado a resolver alguns desses casos. Já são mais de 60 dias sem notícias do irmão. O mototaxista Caio Marcos Calisto, de 38 anos, saiu de casa para trabalhar e nunca mais foi visto. É muito angustiante, vocês não têm noção do que é você dormir e acordar pensando em onde pode estar, no que pode ter acontecido e a gente não ter resposta. Só este ano, mais de 900 pessoas foram registradas como desaparecidas na Bahia. Desde dezembro do ano passado, o sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública também está sendo usado para identificar essas pessoas. 12 desaparecidos foram localizados com a ajuda da tecnologia. Vão acionar uma guarnição policial mais próxima, seja a Polícia Militar, seja a Polícia Civil ou até Guarda Municipal, aciona esse preposto que vai fazer essa abordagem e fazer a verificação de fato se é a pessoa e, se for o caso, até contactar com esse parente que deu no caso, o sumiço da pessoa. As imagens das câmeras de monitoramento chegam a esta central. Enquanto nossa equipe estava no local, um desaparecido foi identificado pelo sistema e abordado por 2 PMs. Além da Bahia, outros estados também usam a tecnologia para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas. O Rio de Janeiro conta com esse sistema desde setembro do ano passado. Em São Paulo, 61 pessoas já foram localizadas com a ajuda das câmeras. No Brasil, mais de 20 mil pessoas desapareceram em 2025. A família do homem encontrado em Salvador foi avisada e ele voltou para casa. Criminosos sequestraram mais um ônibus durante confrontos entre facções rivais no Rio de Janeiro. Os traficantes têm adotado essa estratégia para evitar que a polícia tenha acesso às comunidades. Barricadas em chamas no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, zona norte do Rio. Um ônibus foi sequestrado por criminosos e usado para bloquear a rua. 2 linhas tiveram o trajeto alterado pela manhã por causa da violência na região. Desta vez, não houve vítimas, mas desde o começo de maio, pelo menos 3 pessoas morreram por causa dos confrontos na Pedreira. Integrantes das facções criminosas, Comando Vermelho e Terceiro Comando, disputam pontos de tráfico de drogas e o controle territorial da comunidade. O patrulhamento foi reforçado nos arredores do Complexo da Pedreira para evitar principalmente uma estratégia do crime organizado que vem desafiando as autoridades em segurança pública. O sequestro de ônibus para impedir o acesso às comunidades. Só este ano, 59 coletivos foram depredados em confrontos entre facções ou em represália a operações policiais. Em todo o ano passado, 119 ônibus foram sequestrados. Em alguns casos, os criminosos incendiaram os coletivos. Em 2024, o prejuízo para as empresas do setor foi de mais de 9 milhões de reais.
Os aguapés tomaram conta do rio Tietê, o principal do estado de São Paulo, e duas plantas aquáticas formaram um gigantesco tapete verde. É um problemão, né? Essa vegetação dificulta a navegabilidade, até a pesca. E com isso o turismo sofre em dezenas de cidades paulistas. Essa balsa realizava a travessia de agricultores e moradores da região. Mas há 3 meses parou de funcionar por causa da dificuldade para navegar. A embarcação tem uma hélice, essa hélice enrosca nesses aguapés aí, não tem como ela navegar nessas condições. Seu Marenos depende da pesca e é difícil fisgar o peixe com tantos aguapés. Barco nenhum anda e nem você consegue pôr um anzol dentro da água porque o capim, o aguapé não deixa. O avanço descontrolado dos aguapés começou em fevereiro. Estamos navegando com muita dificuldade pelo rio Jacareguaçu, em Bitinga. Neste trecho, as plantas aquáticas se aglomeram e se estendem por quase 2 quilômetros. Ele afeta tanto o ambiental, né, problema ambiental, que já deixa a água aí uma água verde, suja, e diminui o oxigênio, né, mortandade de peixes. E afeta também socioeconômico, né? O governo do estado de São Paulo criou, em março deste ano, o Grupo de Fiscalização Integrada das Águas do Rio Tietê para fiscalizar e combater a proliferação de aguapés. No Brasil, ainda não existe um plano de manejo regulamentado, mas estudos estão sendo desenvolvidos na área. A proliferação é muito rápida. Se você não controla, você tem uma infestação numa ordem aí muito grande mês a mês. Hoje foi o dia D de vacinação contra a gripe em quase todo o país. O objetivo é frear os casos de síndrome respiratória aguda grave, que já deixaram mais de 1.100 mortos desde o início do ano. A Elisângela sabe bem o perigo das doenças respiratórias. O filho Enzo foi parar no hospital 18 vezes no ano passado. Tá bem agora. Por isso que eu trouxe ele para tomar a vacina. Por bem dele, né? Para a saúde dele, é o que importa, né? O dia D de vacinação movimentou os postos de saúde em todo o Brasil. Em São Paulo, a procura foi grande desde as primeiras horas da manhã. Muitas famílias levaram as crianças para tomar a vacina contra a gripe e aproveitaram a oportunidade para atualizar a caderneta de vacinação. Carolina trouxe a Helena de 10 meses. Ter essas campanhas aos sábados, né, para os pais ainda é muito importante por conta disso. Hoje ela vai tomar a do Covid, a da gripe e da febre amarela. Em São Paulo, a vacina contra a influenza foi tomada por apenas 21% do público-alvo. A baixa cobertura é um problema nacional. A meta do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 81 milhões de pessoas. Em Salvador, uma fila se formou neste ponto de vacinação para motoristas e passageiros. Nem foi preciso descer do carro para se proteger contra a gripe. Em Belo Horizonte, a campanha contou com a presença do mascote Zé Gotinha. No Rio de Janeiro, a população aproveitou a ida à praia para tomar a vacina. Em Cuiabá, a procura foi alta entre adultos e crianças. Já tomei minha vacina, já estou imunizado. A preocupação é com o aumento da circulação dos vírus respiratórios. Só neste ano, 1.157 pacientes morreram com síndrome respiratória aguda grave. Segundo a Fiocruz, a tendência de crescimento nas internações em 14 capitais. O vírus da influenza é a principal causa hoje de aumento de casos e óbitos por doenças respiratórias no nosso país. Estamos no mês de maio e isso pode ficar ainda mais forte. Ao longo do mês de maio, junho, julho, é quando começa o inverno mais rigoroso. A vacina é destinada a idosos, crianças, gestantes e pessoas no grupo de risco nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Já no norte do país, a campanha terá início no segundo semestre, por causa das características climáticas da região. Nos Estados Unidos, a preocupação é com o sarampo. E tem explicação, né? O país enfrenta o maior surto da doença em mais de uma década. Só neste ano, 3 mortes foram registradas e mais de 1.000 casos confirmados. O epicentro da crise está no estado do Texas, com mais de 700 casos desde janeiro. Atualmente, 91% dos pacientes estão hospitalizados. A doença já se espalhou pelo território americano e pelo menos 12 surtos foram registrados no país.
Desde que o sarampo foi declarado erradicado nos Estados Unidos, nos anos 2000, os registros se mantiveram baixos. Em média, eram cerca de 180 casos por ano. Mas em 2025, esse número já ultrapassa os 1.000 casos. E ainda estamos em maio. Altamente contagioso, o sarampo é uma doença transmitida pelo ar. Pode causar febre alta, manchas vermelhas no corpo, tosse, irritação nos olhos e, em casos graves, pneumonia, encefalite e até a morte. Como a doença é de muito fácil transmissão, a gente chama isso de taxa de ataque. Uma pessoa infectada consegue transmitir para 90% das pessoas que ela tiver contato, desde que essas pessoas não estejam vacinadas. Josh Green, que é médico e governador do Havaí, fez um alerta. 1 em cada 5 pessoas que contraem sarampo vão acabar no hospital. E 1 em cada 1.000 vão morrer, disse ele. Segundo dados dos Centros de Controle de Prevenção de Doenças, a maioria dos infectados em território americano é de pessoas não vacinadas. Para se ter uma ideia, o número de mortes causadas pela doença aqui nos Estados Unidos em 2025 é o equivalente ao total registrado nos últimos 20 anos. A vacina é a principal forma de prevenção. 2 doses garantem 97% de proteção. Mas a baixa procura tem provocado o aumento dos casos. Os últimos meses foram de ansiedade para Michele, até o dia que conseguiu levar o filho de 10 meses para receber a vacina. Tentei vir aqui o mais rápido que pude para dar alguma proteção a ele, porque é assustador, disse ela, sobre o surto no estado. Epidemias de sarampo já chegaram a matar mais de 2.600.000 pessoas por ano antes da vacina. O Brasil, que já recebeu o certificado de eliminação da doença, também está em alerta. O país registrou 5 casos neste ano. O Brasil tem que manter sua taxa, sua cobertura vacinal muito alta. E a gente fala em 95%, exatamente para a gente ficar tranquilo. Porque o que a gente não pode ter são pessoas suscetíveis ao sarampo. Hoje, a chuva deu uma trégua em Santa Catarina, um dia depois do forte temporal que provocou estragos na região. Uma pessoa morreu e quase 400.000 moradores foram afetados. Bom, o oeste do estado chegou a registrar uma microexplosão que acontece quando uma forte corrente de ar sai de uma tempestade e atinge em linha reta uma pequena área. Em Chapecó, moradores e comerciantes se assustaram com um curto-circuito durante a ventania. Ninguém se feriu. Nessa rodovia, que também fica no oeste catarinense, uma árvore caiu e interditou a pista. Uma pessoa foi atingida por uma árvore durante o temporal e morreu na cidade de Palmitos, de acordo com a Defesa Civil. A ventania também causou estragos em várias regiões do estado. Em Itapiranga, os ventos chegaram a quase 100 km por hora. Na cidade de Mondaí, parte do muro de uma escola caiu e 6 crianças tiveram ferimentos leves. Nossas equipes continuam avaliando os dados, mas as informações apresentam que tenha ocorrido uma microexplosão em Itapiranga e um tornado em Palmitos. O temporal causou prejuízos para mais de 388.000 pessoas em todo o estado, segundo a Defesa Civil. Em São José, na Grande Florianópolis, ruas ficaram alagadas e em Palhoça houve queda de granizo. E voltou a chover no estado de São Paulo. Vamos conversar com a nossa Lidiane Sayuri. Lid, boa noite para você. A umidade do ar deve aumentar, então, com essa mudança no tempo? Sim, Camila. Com a chuva, a umidade do ar subiu e atingiu os níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde, acima dos 60%. Boa noite para você, Edu. Boa noite. E boa noite para você de casa. Amanhã, o Dia das Mães, será de tempo instável na capital paulista, com aquela chuvinha fraca. A chuva deve durar até o fim de domingo. A mínima será de 19 graus pela manhã e durante o dia a temperatura cai, chegando aos 15 à noite. A semana começa com frio e chance de garoa. Na terça, o sol volta a aparecer. Hoje, várias cidades do interior paulista registraram temporais. Pelas imagens de satélite, as nuvens carregadas se concentram entre Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.
Amanhã, a frente fria avança até o Espírito Santo, espalhando chuva e ar frio pelas regiões sul e sudeste. Já entre Mato Grosso, Goiás e Tocantins, o tempo segue firme e seco. Domingo à tarde, com apenas 24 graus em Florianópolis. No Rio, os termômetros caem para 25, 28 em Brasília, 30 em João Pessoa e até 29 em Rio Branco. Tempo delivery. A Suzana pediu a previsão para Londrina, no Paraná. Boa noite, Suzana. Domingo de sol entre nuvens, sem previsão de chuva. A sensação será de friozinho durante a madrugada e nas primeiras horas do dia. A semana começa com tempo firme e temperaturas baixas. Quem também mandou mensagem foi o Haroldo, de Porto Velho, Rondônia. Oi, Haroldo, vamos lá. Domingo, de tempo abafado, com pancadas rápidas de chuva durante a tarde. Faz até 31 graus. Na segunda, sol, com tempo firme. E se você também quiser aparecer aqui na nossa tela, é fácil. Poste sua mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Camila, Edu. Até já, Lidiane. Você vai ver a seguir, presidente Lula chega a Pequim. A viagem tem como objetivo fortalecer parcerias comerciais com o país asiático. Você vai ver também os detalhes de Botafogo e Internacional que jogam amanhã em busca de recuperação na tabela. O presidente Lula já está em Pequim, na China, onde vai se reunir com o presidente Xi Jinping. Nós vamos ao vivo com a nossa correspondente Silvia Kikuchi, que acompanha essa visita. Bom dia para você por aí, Silvia. Qual é a agenda do presidente do Brasil? Olá, Edu. Boa noite para você, para Camila e a todos aí no Brasil. A agenda oficial do presidente Lula começa a partir de segunda-feira aqui em Pequim. A visita acontece em meio à tensão comercial entre China e Estados Unidos. Lula desembarcou na capital chinesa neste fim de semana e deve permanecer por 4 dias. Na segunda-feira, ele participa do seminário empresarial China-Brasil. Na terça, faz o discurso de abertura do Fórum China-CELAC. Além disso, Lula deve se encontrar com diversas autoridades chinesas. Na reunião com o presidente Xi Jinping, pelo menos 16 acordos entre os dois países devem ser firmados. E outros ainda estão em fase de negociação. Antes de chegar à China, o presidente Lula deu uma coletiva em Moscou e falou sobre as fraudes do INSS e também sobre o cessar-fogo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Veja na reportagem de Luiz Fara Monteiro. O presidente voltou a defender o multilateralismo para que decisões importantes sejam tomadas por vários governos e falou da importância em fortalecer o Conselho de Segurança da ONU com maior representatividade de países emergentes. Lula rebateu as críticas de que estaria demonstrando apoio aos russos em relação ao conflito com a Ucrânia ao atender o convite do presidente Vladimir Putin para acompanhar o desfile militar que comemorou os 80 anos da vitória da então União Soviética e demais países aliados contra a Alemanha nazista. A posição do Brasil ela é muito, mas muito sólida. Ou seja, independente de eu ter vindo aqui, independente de eu ir à China, independente de eu ir à Argentina, independente de eu ir a qualquer país, a nossa posição continua a mesma com aquilo que a gente pensa sobre a guerra da Ucrânia. Nós queremos paz. E discutimos ontem com o presidente Putin que nós queremos paz. E que é importante a paz. É importante a paz para a Rússia, é importante para a Ucrânia, é importante para os Estados Unidos, é importante para a União Europeia, que não vai gastar dinheiro em arma. Sobre a fraude no INSS, Lula evitou estipular um prazo para iniciar a prometida devolução dos valores cobrados indevidamente dos aposentados. Disse que o primeiro passo é apurar o número de vítimas da quadrilha. Destacou que o golpe teve início em 2019, durante a gestão do governo anterior, e que, em vez de pirotecnia, a Controladoria Geral da União e a Polícia Federal optaram por realizar uma investigação completa. Não foi dinheiro dos cofres públicos. Esse dinheiro estava no bolso do aposentado quando alguém pediu para descontar do salário dele. Então, o crime foi um assalto a aposentados, aposentadas e pensionistas desse país. Eles não foram no cofre do INSS.
Eles foram no bolso do povo. É isso que nos deixa mais revoltados. E é por isso que nós vamos a fundo para saber quem é quem nesse jogo. E se tinha alguém do governo passado envolvido nisso. Líderes europeus se reuniram em Kiev com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e reforçaram o ultimato à Rússia para que o país aceite um cessar-fogo de 30 dias. A Alemanha, França, Polônia e Reino Unido afirmaram que contam com o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pressionar Vladimir Putin pela trégua. Os líderes europeus pedem que o cessar-fogo de 30 dias comece a valer já a partir de segunda-feira. Os países estudam novas sanções caso a proposta seja recusada. A trégua de 3 dias imposta para a comemoração do Dia da Vitória terminou neste sábado. E vai começar na próxima semana a segunda fase do julgamento do rapper americano Sean Combs, conhecido também como P. Diddy. A promotoria vai detalhar as acusações contra o cantor e os advogados de P. Diddy, as estratégias da defesa. O Tribunal de Manhattan volta a ser o centro das atenções na segunda semana do julgamento que pode definir o destino de um dos nomes mais influentes da música. A promotoria tenta convencer o júri de que Diddy Combs usava a fama e o prestígio que tinha na indústria musical para montar uma rede criminosa para coagir e abusar de mulheres. Imagens exibidas por uma emissora americana mostram o rapper agredindo a então namorada Cassie Ventura, com quem se relacionou por 10 anos. Ela é uma das testemunhas de acusação e deve depor na segunda-feira. Desde 2018, os americanos têm acompanhado uma onda de denúncias contra homens poderosos ligados ao mercado financeiro e à indústria do entretenimento, acusados de crimes sexuais, manipulação e intimidação das vítimas. Diddy está preso desde setembro do ano passado e, se condenado, pode pegar prisão perpétua. O caso lembra escândalos anteriores. O primeiro foi o de Jeffrey Epstein, que morreu na prisão antes de ser julgado. Depois veio o magnata do cinema, Harvey Weinstein, condenado a 23 anos de prisão por estupro e agressão sexual. Um terceiro julgamento contra Weinstein está em andamento e deve terminar no final de maio. P. Diddy passou anos cercado de celebridades. Já namorou a cantora Jennifer Lopez. E também era muito próximo do rapper Jay-Z e da cantora Beyoncé. O rapper chegou a agenciar a carreira de Justin Bieber. P. Diddy está preso há 6 meses, aguardando julgamento. Ainda nos Estados Unidos, uma brasileira foi detida por agentes de imigração. A mulher estava acompanhada da filha de 16 anos quando foi surpreendida por agentes do estado de Massachusetts. A adolescente chegou a ser imobilizada. Vizinhos se manifestaram contra a ação violenta e tentaram ajudar. A intenção da operação é deportar imigrantes que estão de forma irregular nos Estados Unidos. Mas a situação das brasileiras não foi revelada. Segundo o Itamaraty, o governo está prestando assistência à família da brasileira e mantendo contato com as autoridades americanas. E é o seguinte, amanhã tem jogão na tela da Record, no R7 e no Play Plus, né? Com 2 candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar aqui, né? Mas quem entende mesmo do assunto é a Duda Gonçalves, que já está aqui com a gente. Duda, boa noite para você. São 2 equipes fortes, mas que precisam se recuperar na tabela para não ficar para trás, né? Boa noite para você, Camila, Edu. Boa noite para você também. Exatamente, Camila. O Internacional começou o ano e o Brasileirão muito bem, mas essa semana foi dramática. E o Botafogo, o atual campeão brasileiro, tenta retomar aquele ótimo futebol do ano passado. O Internacional chega à 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, somando apenas 3 derrotas em jogos oficiais no ano. Nada mal, já que estamos em maio. O problema é que 2 delas aconteceram nos 2 últimos jogos em que o time gaúcho sofreu 7 gols. Nossa característica era de poucos gols e agora é voltar a não tomar mais gol e fazer gol também. Será um desafio e tanto para o técnico Roger Machado, que começa a receber as primeiras críticas. Ele vai ter que escalar jovens que vieram da base no ataque.
é que os atacantes Valência e Borré estão entre os 8 jogadores machucados. O Inter sente o peso da maratona de jogos e tem a oportunidade de mudar a fase amanhã. O primeiro objetivo é voltar a ganhar depois de 2 derrotas. É claro que a confiança abala, mas esse grupo aqui já deu provas que é capaz de sair de situações assim. Só que aqui no Rio de Janeiro o Internacional não vai ter refresco não. Talvez na temperatura, com a chegada de uma frente fria neste fim de semana. O Botafogo também está sendo cobrado pela torcida. Quem já teve Garrincha e Jairzinho em campo sente falta de um ídolo contemporâneo. Eu diria para você, no Botafogo hoje, no elenco, não tem esse jogador específico. Infelizmente nós não temos. O Luiz Henrique estava indo para esse foco, mas aí o Luiz Henrique saiu. Igor Jesus chegou no ano passado e estreou contra o Internacional. É um dos candidatos a novo ídolo do Fogão. Em menos de um ano, marcou 12 gols. Foi um dos destaques da conquista do último Campeonato Brasileiro. Chegou a ser convocado para a seleção e já tem o carinho de muitos torcedores e das mamães torcedoras. Desejar um feliz Dia das Mães a todas as mães. Que Deus abençoe e proteja todos vocês. Valeu? Tamo junto. Mães e filhos que poderão assistir juntos a Botafogo e Internacional na Record, no R7 e Play Plus amanhã a partir das 7h30 da noite. E no próximo bloco, os detalhes da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Teve goleada no primeiro jogo. Você vai ver também criminosos furtam peças de carros no meio da rua para vender no mercado clandestino. Assaltantes que antes roubavam carros completos, agora se especializaram no furto de peças, que são fáceis de retirar e valem muito mais no mercado clandestino. Essas quadrilhas agem em poucos segundos, ali, no meio da rua. Na Grande São Paulo, 3 criminosos foram presos por furtar estepes de veículos estacionados. Os 3 homens foram detidos ao tentar abrir um carro em São Caetano do Sul. Com eles, os guardas civis encontraram 6 estepes furtados. Só nos 3 primeiros meses do ano, o estado de São Paulo registrou mais de 1.600 furtos de peças de veículos. Uma dor de cabeça para os motoristas que estacionam nas ruas. De uma forma geral, os componentes que têm maior custo, maior preço no mercado e são mais fáceis de ser retirados são os mais procurados. O Jornal da Record levantou quais são as peças mais visadas. As placas, que custam R$ 140, a bateria, que varia de R$ 250 a R$ 800, o estepe, que vai de R$ 150 até R$ 13 mil, de acordo com o modelo, o jogo de calotas, em média R$ 200, os faróis, que podem chegar a R$ 30 mil a unidade, e o catalisador, que filtra gases poluentes, avaliado em R$ 2 mil. Os veículos mais novos e mais modernos têm cada vez mais tecnologia embarcada, algo que passou a chamar a atenção dos ladrões. Por isso, além de estepes, faróis e calotas, os componentes eletrônicos viraram alvo. Um deles é esse aqui, o módulo de controle do motor. É como se fosse o cérebro do carro. E o outro a gente praticamente não vê. Está aqui, o sensor de proximidade. É ele que avisa quando esse carro está chegando muito perto do carro da frente. A indústria automobilística procura investir em dispositivos que possam dificultar a ação dos ladrões sem atrapalhar a manutenção dos veículos. Entre o ladrão encontrar um veículo que ele rouba em 40 segundos e aquele que leva 40 minutos, ele vai fazer a escolha pelo que seja mais acesso e mais rápido. A polícia investe em ações conjuntas para diminuir os casos. A gente tem que envolver todos os órgãos de fiscalização, ou seja, as forças policiais, envolver indústria também no combate desse tipo de atividade criminosa. E não dá para negar, né? O obstáculo no combate à violência no Brasil é o arsenal em poder dos criminosos. A polícia apreende, acredite, em média, quase 300 armas por dia no Brasil. Um armamento de guerra com quadrilhas espalhadas pelo país. É essa a preocupação das autoridades. O Brasil fechou o primeiro trimestre do ano com mais de 26 mil armas de fogo apreendidas pela polícia. Em média, cerca de 290 por dia. Minas Gerais e São Paulo são os estados com mais apreensões.
O Rio Grande do Sul é o terceiro estado com mais armas de fogo apreendidas do país. Em Venâncio Aires, no interior gaúcho, a Brigada Militar chegou a um arsenal usado por uma organização criminosa no tráfico de drogas e de armas e no contrabando de cigarros. O que estava escondido no teto de uma casa surpreendeu até mesmo os agentes. Foram apreendidos 3 fuzis, um deles de uso restrito do Exército. Cada um pode custar até R$65 mil no mercado ilegal. É uma praxe dessa organização criminosa, né? Seja mediante pagamento, seja mediante ameaça, fazer com que as pessoas guardem armas e drogas nas suas residências, tentando ludibriar a ação policial. Também foram encontrados um revólver, 2 espingardas, 5 pistolas, carregadores e um colete à prova de balas. Um homem de 25 anos foi preso, apontado como o responsável por armazenar o material. Militares do Corpo de Bombeiros ganharam um novo espaço para praticar técnicas de salvamento e combate a incêndios. A chamada Cidade do Fogo fica no Rio de Janeiro e é considerada um dos complexos de treinamento mais modernos do país. As chamas assustam. Muita fumaça, dificuldade para respirar, pouca visibilidade e calor intenso. Dentro do container, os bombeiros são submetidos a situações extremas, com temperaturas que podem chegar a 600 graus. É na chamada Cidade do Fogo que os militares colocam em prática as técnicas de combate a incêndios e de salvamento. O espaço, inaugurado nesta semana, tem o objetivo de reproduzir situações da vida real. O aluno começa a entender como ele pode fazer o melhor combate ali naquela situação de incêndio urbano compartimentalizado. Cada container aqui simula não só uma situação específica que os bombeiros enfrentam na rua, mas também o nível de complexidade de cada incêndio. Neste daqui, por exemplo, eles estão simulando uma emergência considerada de nível 1. A ideia é também observar o fogo, a fumaça, qual que é o comportamento deles. É o que eles chamam de uma sala de aula em 4D. O espaço possui 1.500 metros quadrados e é considerado um dos complexos de treinamento mais modernos do país. É aqui que o militar tem ali o seu equipamento testado, é ali que o militar pega a confiança no seu equipamento e nos equipamentos de combate a incêndio e salvamento. É ali também que o militar ele vai conseguir testar todas as técnicas e táticas para fazer o melhor para a população fluminense. Aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto indevido no INSS, anota aí se é seu caso, serão notificados a partir de terça-feira, né, Edu? Bom, a Advocacia Geral da União, Camila, pediu à Justiça o bloqueio de bens de mais de 14 investigados por envolvimento nesse esquema de fraudes no INSS. De acordo com a AGU, as empresas atuavam como intermediárias de pagamentos de vantagens indevidas a servidores públicos do INSS, totalizando um repasse de cerca de 23 milhões de reais. A Advocacia Geral da União já tinha solicitado o bloqueio de 2,5 bilhões de reais em bens e a quebra de sigilos bancário e fiscal de 12 entidades associativas e dirigentes. O governo quer usar esse dinheiro para ressarcir as vítimas. Os descontos feitos por sindicatos e associações estão suspensos desde o fim de abril. A partir da próxima terça-feira, o INSS vai notificar 9 milhões de aposentados e pensionistas que tiveram algum desconto no benefício. A mensagem vai chegar no aplicativo Meu INSS. A expectativa do governo é devolver 292 milhões de reais entre 26 de maio e 9 de junho. Segundo a Controladoria Geral da União, a maioria das fraudes foi facilitada pela vulnerabilidade dos beneficiários, principalmente idosos. O relatório aponta que, para conhecimento do desconto, é necessário acessar o extrato, que não é mais enviado ao beneficiário. Ele pode ser solicitado em uma agência da Previdência Social ou pelo aplicativo Meu INSS, mas 42,4% dos beneficiários informaram desconhecer o aplicativo, enquanto 25,1% conheciam, mas nunca tinham utilizado. Outra dificuldade está relacionada à inserção de novo desconto
após o pedido de cancelamento de outro anteriormente existente, já que isso faz com que o aposentado ou pensionista tenha que verificar repetidamente o extrato. A gente está falando de área rural, de lugares assim mais ermos. As pessoas não têm esse convívio com a tecnologia. Muitas empresas hoje, elas não seguem algumas diretrizes para desenvolver suas soluções, um site ou um aplicativo, de uma forma mais objetiva. A ministra Carmen Lúcia votou neste sábado para manter parte da ação contra o deputado Alexandre Ramagem por tentativa de golpe. Com esse voto, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decide por unanimidade que ele vai responder por golpe de Estado, organização criminosa armada e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E olha, nos últimos dias, um elefante marinho, de uma espécie típica das regiões polares, foi flagrado no litoral aqui, nosso, da Bahia. Pois é, Edu, e os especialistas foram atrás de explicações e acreditam que o animal tenha se perdido do grupo. O animal chama a atenção pelo tamanho. Segundo especialistas, o elefante marinho é de uma espécie de foca considerada a maior do mundo. Um macho pode pesar até 3 toneladas. A espécie não possui orelhas externas e não utiliza a nadadeira traseira para se locomover. Uma foca enorme. Nesse outro registro feito por um pescador na orla de Salvador, o elefante marinho parece estar cansado e assustado. Segundo biólogos do Instituto Mamíferos Aquáticos, o animal deve ser resgatado e passar por avaliação. A aparição desse tipo de animal no litoral do Brasil não é comum. Costuma acontecer no máximo uma vez por ano. Esses animais, eles têm colônias no hemisfério sul, então eles são das ilhas subantárticas, da Patagônia Argentina, chilena. Eles saem das colônias e são exploradores. Então, uma corrente errada, ele acaba vindo parar no Brasil e começa a subir. Ainda falando sobre a natureza, né, Edu? Veja esta consequência preocupante da contaminação por lixo em plena Amazônia. Pássaros da região estão construindo ninhos com plástico e fibras sintéticas, principalmente materiais de pesca. A situação chama muito a atenção de pesquisadores da Universidade Federal do Pará, que estudam como é que essa mudança de comportamento pode afetar a vida animal. Este é o ninho do pássaro japu preto. Ele é comprido, tem formato de bolsa e é feito de matérias-primas naturais. Mas a presença de lixo na região costeira amazônica alterou o comportamento da espécie. O pássaro então passou a utilizar fibras sintéticas e pedaços de plástico para construir o ninho. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará alertam que a presença dos poluentes é prejudicial às aves. Porque ela pode estar comendo esse plástico, mesmo sem querer. Em relação à reprodução, porque esse plástico pode estar esquentando mais o ninho, fazendo com que o ninho, os ovos não eclodam ou eclodam muito rapidamente. Não são só os pássaros que têm sofrido com a poluição no litoral amazônico. Pesquisadores paraenses também encontraram microplásticos no estômago de répteis, como os tracajás, espécies de cágados que vivem em áreas de proteção ambiental. Essas espécies costumam se alimentar, por exemplo, de semente, de folhas, de flores. Então, quando a gente encontra um pedaço colorido de algo, a gente consegue diferenciar de primeira já. São espécies de vida longa, né? Então, eles podem estar tendo essa interação há muitos anos com esse plástico e a gente não sabe. Além dos tracajás, pesquisadores também já encontraram microplásticos em peixes que também se alimentam de plantas aquáticas. Esses organismos acabam filtrando e retendo os resíduos que estão nas águas. Estima-se que sejam despejadas nos rios da Amazônia brasileira cerca de 182 mil toneladas de plástico por ano. A Amazônia ela já é considerada uma das grandes fronteiras de plástico, então ela é uma das que mais despeja plástico no oceano, né? Então a gente, provavelmente, qualquer lugar que a gente for procurar, a gente vai encontrar plástico. E atenção, gente, porque está acontecendo nesse instante a cirurgia para separar duas irmãs siamesas de 1 ano e meio de idade em Goiânia, né, Camila? Está sendo realizada neste momento e a previsão é que o procedimento, que conta com 50 profissionais de saúde, termine por volta das 11 da noite.
Com olhinhos curiosos e sorrisos no rosto, as gêmeas Quiraz e Aruna chegaram ao centro cirúrgico do Hospital da Criança e do Adolescente. Já paramentadas para a cirurgia, as duas interagiram com a equipe médica. Nos olhos, confiança e esperança na grande transformação de vida que as espera. Agora são 8h30 da manhã, a Aruna e a Quiraz estão prestes a entrar no centro cirúrgico e, atrás delas, um verdadeiro batalhão de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, que vão trabalhar por pelo menos 15 horas nessa cirurgia tão esperada pela família para a separação das irmãs siamesas. Muito emocionados, os pais preferiram não dar entrevistas por enquanto. Mais de 50 profissionais de saúde participam da cirurgia, considerada uma das mais desafiadoras já realizadas no hospital. Uma equipe altamente preparada, com um altíssimo conhecimento, com tecnologia. Então, é a nossa parte, né? Agora, não depende só da gente, né? Depende da reação do organismo de cada uma delas, né? Momentos antes do início da cirurgia, o médico Zacarias Calil explicou os desafios do procedimento e apresentou a tecnologia de ponta que vai ser utilizada. Um bisturi de altíssima resolução, de qualidade, de hemostasia, de corte, e você não afeta os tecidos em volta. Ele só vai ali naquele sentido, preciso. Quiraz e Aruna estão com 1 ano e 6 meses e são acompanhadas desde os primeiros meses de vida pelo cirurgião pediátrico. As irmãs nasceram no interior de São Paulo, mas se mudaram com a família para Goiânia para facilitar o acompanhamento médico. No último mês, as visitas ao hospital foram semanais para monitorar peso, crescimento e atualizar vacinas. De acordo com o cirurgião, o momento agora é ideal para o procedimento definitivo. Engordaram, cresceram, quer dizer, tudo isso faz parte. Agora, quanto mais tempo você demora para fazer uma cirurgia dessa, mais complexo é. Veja agora os destaques do Domingo Espetacular. Veja na grande reportagem. Exclusivo. A investigação jornalística do escândalo do maior golpe da história do país. A fraude milionária do INSS. Dinheiro tirado de quem mais precisa. Dona Marlene, qual o valor da sua pensão do INSS? No caminho, encontrei brasileiros vítimas do golpe. Você trabalha a vida inteira e ser desfalcada por pessoas que não têm um pingo de caráter nem dignidade. A cronologia de como tudo começou. Quem são os laranjas? Quem são os cabeças? Uma vida de ostentação e de luxo com o dinheiro de aposentados. Você vai conhecer um homem que há quase 30 anos luta para provar que teve a identidade roubada por um falsário. Olha o público. Nada, ninguém me ajudou. O impostor usou os documentos dele para cometer crimes. Como ele descobriu dentro de casa ajuda para resolver esse problema? Comecei a fazer direito porque eu vi várias coisas erradas. O Domingo Espetacular encontrou um menino de 2 anos que passou 16 horas perdido na floresta. Bateu o desespero de ele passar a noite sozinho. Durante todo esse tempo, ele foi protegido por 2 cães vira-latas. É no Domingo Espetacular. Logo após o Brasileirão. Os terroristas do Hamas divulgaram um novo vídeo de 2 reféns israelenses que estão na faixa de Gaza desde o ataque do dia 7 de outubro. O vídeo mostra os reféns Elkana Borbot, de 35 anos, e Yosef Haim Ohana, de 25. Eles estavam no festival de música no dia 7 de outubro de 2023, quando foram sequestrados pelos terroristas do Hamas. Segundo o exército de Israel, 59 reféns ainda estão em Gaza. 21 deles estariam vivos. As famílias de Borbot e Ohana autorizaram a divulgação do vídeo. Borbot está deitado. Ohana parece sentado com a cabeça raspada. Ele fala sobre o estado debilitado de Borbot e pede a libertação dos reféns e o fim da guerra. Israel classificou o vídeo como uma tática de guerra psicológica usada pelo Hamas para pressionar por um cessar-fogo. Os militares afirmam estar perto de derrotar o Hamas na região de Rafah. Durante a semana, Israel aumentou as operações no território palestino. Mais de 60 alvos terroristas foram atacados e
e agora o Exército concentra as ações em apenas um bairro. Mesmo assim, combates isolados acontecem em toda a faixa de Gaza. Nesta madrugada, 9 militares das forças de segurança ficaram feridos após a explosão de uma bomba no norte de Gaza. A Índia acusa o Paquistão de violar o cessar-fogo horas depois do acordo ser confirmado. O acerto entre os dois países é resultado de negociações mediadas pelos Estados Unidos. Mas, horas após o anúncio, novas explosões foram registradas na região da Caxemira, controlada pela Índia. O governo indiano prometeu uma resposta ao que chamou de violações do acordo. Já o Paquistão afirmou que está comprometido com o cessar-fogo. A tensão entre os dois países aumentou nas últimas semanas após um massacre envolvendo turistas indianos, que deixou mais de 60 mortos. Autoridades em todo o mundo temem uma escalada no conflito, já que Índia e Paquistão possuem armas nucleares. E agora há pouco, o presidente russo Vladimir Putin propôs o início de negociações de um cessar-fogo com a Ucrânia. O líder do Kremlin sugeriu um encontro direto com representantes ucranianos em Istambul, na Turquia, já no dia 15 de maio, ou seja, quinta-feira que vem. Como o Jornal da Record mostrou nesta edição, líderes europeus vêm aumentando a pressão sobre a Rússia para um cessar-fogo de 30 dias na guerra. Representantes da China e dos Estados Unidos se reuniram hoje na Suíça para discutir as tarifas sobre produtos importados. Foi o primeiro encontro entre os dois países desde o início da guerra comercial. O secretário do Tesouro americano e o vice-presidente chinês foram a Genebra em busca de uma negociação, mas ainda não chegaram a um acordo e, por isso, vão se reunir novamente neste domingo. Nesta semana, o presidente americano Donald Trump sugeriu diminuir as tarifas sobre produtos chineses de 145% para 80%. Já a China cobra 125% sobre as importações americanas. Vale dizer que numa rede social, Donald Trump classificou esse encontro como positivo e afirmou que várias questões foram acertadas. Trump ainda revelou que os Estados Unidos e a China discutem de forma amigável uma possível abertura do mercado chinês para empresas americanas. E vale dizer que a China é a segunda maior economia do mundo e tem como objetivo se transformar em um país líder em tecnologia. A gente tem visto isso, né, Camila? Em Xangai, por exemplo, você consegue enxergar essa modernização nos prédios luxuosos e nos carros elétricos também pelas ruas. Prédios enormes e iluminados se destacam na paisagem da área moderna de Xangai. A cidade é o cartão postal da China que o presidente Xi Jinping quer mostrar ao mundo. Dos 10 prédios mais altos do mundo, 9 estão na Ásia, 5 aqui na China. Aquele ali atrás é o mais alto do país, o terceiro do mundo. O primeiro fica nos Emirados Árabes Unidos e o segundo mais alto está na Malásia. A Xangai Tower tem 632 metros de altura. Esse é considerado o elevador mais rápido do mundo. Pode fazer até 20 metros por segundo e você nem percebe que ele está subindo. Se não fosse pela pressão no ouvido, você tem que ficar o tempo inteiro tirando a pressão. Subir os 128 andares leva cerca de 1 minuto. Bom, agora eu vou entrar em um apartamento. É o número 9306, 93º andar. É tudo muito luxuoso. A diária na suíte mais simples custa cerca de R$3 mil. A economia da China hoje representa 19% do PIB mundial. Só perde para dos Estados Unidos. É o país que mais exporta mercadorias e tem o objetivo de se tornar o líder global em tecnologia até 2050. Um esforço que já é percebido em diversos setores. A indústria automotiva é um exemplo. Embora movimentado, o trânsito nas grandes cidades é silencioso. Resultado do investimento em motores elétricos, que levou o país a liderar a produção desse tipo de veículo. A aposta agora é em novas tecnologias. Bom, eu saí do carro, mas não estacionei, ele continua ligado.
Aí eu aperto aqui e ele estaciona para mim. Nós vimos aqui carros que pulam buracos, carros que navegam em água, carros que giram 360 no próprio eixo. São carros mais completos, que estão à frente em termos de uso prático mesmo, que você tem de entretenimento, conforto e tecnologia embarcada. 5 jogos abrem a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. É neste sábado, né? Neste sábado, e a Duda Gonçalves está com a gente de volta porque começou com goleada. É isso, Duda? Começou sim, viu, Edu? Foram 5 gols na capital cearense na partida entre Fortaleza e Juventude. Vamos ver agora esse e outros jogos de hoje. Aos 2 minutos de jogo, Lucero marcou de cabeça para abrir o placar. No segundo tempo, Marinho ia fazendo o segundo, mas foi preciso Breno Lopes completar para a rede. Pochettino colocou no ângulo e fez o terceiro do Fortaleza. Aos 40 minutos, Lucero chegou livre para fazer o quarto. E teve mais. Quase nos acréscimos, Caleb fechou a goleada. Fortaleza 5, Juventude 0. Vitória e Vasco no Barradão, em Salvador. Quase no final do primeiro tempo, Verrete abriu o placar para o Vasco. Na segunda etapa, confusão na área do Vasco e Renato Kaiser empatou a partida. No finalzinho, jogada ensaiada e Renato Kaiser fez mais um. Final, Vitória 2, Vasco 1. Em Porto Alegre, Grêmio e Bragantino, quase no final da partida, o belga Amuso recebeu na direita e mandou a bomba. E em seguida, Pita empata para o Bragantino. Bahia e Flamengo fazem o último jogo de hoje. E mais cedo, o Mirassol venceu o Corinthians por 2-1. Um duro golpe aí para o Timão. Bom, no Campeonato Amapaense, o Trem venceu o Oratório na primeira partida da grande decisão, que é exclusividade da TV Equinócio, parceira da Record no Amapá. Em busca do pentacampeonato, o time do Trem marcou no primeiro tempo. Fabinho cobrou falta, o goleiro deu rebote e Aleilson não desperdiçou. Foi o único gol do jogo. Semana que vem, Trem e Oratório jogam a segunda e decisiva partida pelo título do Amapazão. A seleção brasileira de futebol de areia venceu a equipe de Portugal e se classificou para a final do Mundial. Os portugueses saíram na frente com um gol de cabeça de Bernardo Lopes. No segundo tempo, Tanger empatou de bicicleta. A virada veio com Felipe, que recebeu do goleiro e bateu de primeira. Portugal não desistiu e ainda empatou com André Lourenço. O Brasil voltou à frente no placar depois que Rodrigo converteu um tiro direto. E sobrou para Catarino marcar o quarto e último gol da partida, fechando em 4-2. Agora, a seleção brasileira vai enfrentar Belarus na busca pelo 7º título mundial. Este ano, a competição acontece em Seychelles, no leste da África. Boa sorte para o Brasil e que a seleção traga mais uma taça para cá. Bom, amanhã, então, tem jogão entre Botafogo e Internacional aqui na Record, no R7 e também no Play Plus, a partir das 7h30 da noite. Camila, Edu. Bom descanso, Duda. Bom, agora você vai conhecer a história de uma mãe nada comum. Há 25 anos, ela comanda trens e a gente pode dizer com firmeza e orgulho, né, Edu, aqui em São Paulo. E isso num universo que tem essa presença masculina tão marcante, né? Essa maquinista não só abriu caminho, como também inspirou a própria filha a seguir os passos dela. Um sistema complexo de trens por onde passam 800 mil pessoas por dia, de segunda a sexta, na região metropolitana de São Paulo. Chegadas e partidas cronometradas, que dependem de gente como a Isabelle. O B144 faz 1 minuto a mais na estação da Barra Funda. Da sala de controle, ela supervisiona a operação de tráfego dos trens. A primeira mulher a exercer a função
em ferrovias paulistas. Fornecer uma informação mais imediata em situações de falhas para a população, em situações de crise ou até de atividades programadas. Antes de supervisionar a movimentação das linhas, a Isabelle começou aqui nos trilhos, como maquinista aos 19 anos. Ela seguiu o mesmo caminho da mãe, que há 25 anos trabalha conduzindo trens. Dona Ivanilda é uma apaixonada pela profissão. Nunca se intimidou por ser raridade na tarefa. Eu me tornei maquinista a partir de um sonho de infância. Meu pai, ele tinha uma banca de jornal em frente à estação Barra Funda e sempre que ele me levava junto, nós íamos no primeiro carro. E a gente ia olhando o maquinista conduzindo e isso acabou despertando em mim uma curiosidade. Atualmente, no Brasil, quase 40 mil funcionários trabalham no transporte de passageiros em trens e metrôs. E apenas 22% são mulheres. Imagine só quando Ivanilda começou na carreira. Ainda gera bastante curiosidade mulheres estarem operando o trem, principalmente na minha idade. Mãe de 2 filhos, a Isabelle e o Wesley. A maquinista revela que no início ficou assustada com a decisão da filha de trabalhar na área. Eu fui uma que falei assim, eu acho melhor não, é um pouco complicado, é uma profissão masculina. Mas hoje, Ivanilda sente orgulho de ter Isabelle como supervisora do trabalho. No momento que ela falou no rádio comigo, depois que eu reconheci, me deu uma pontada, assim, uma coisinha, um calorzinho gostoso. Eu falei, nossa, que chique. Foi engraçado, assim, não vou mentir, porque aqui eu passava orientação para ela e em casa sou eu que escuto. Colegas de ofício, mãe e filha caminham juntas, lado a lado. Eu sempre enxerguei ela como uma mulher forte, uma mulher guerreira, batalhadora. Sempre foi uma inspiração para mim. O Jornal da Record está terminando. A edição de hoje na íntegra você confere no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Não se esqueçam, a programação da Record está ao vivo, sempre de graça para você no Play Plus. Fique agora com a Patrulha do Consumidor no Cidade Alerta, edição de sábado. E logo após tem festa no Power Couple. Não perca. Boa noite. Feliz dia para todas as mães, inclusive para as nossas. Boa noite, te vejo segunda no Fala Brasil. Bradesco, entre nós, você vem primeiro.